Chegamos ao último episódio da segunda temporada de Os Anéis de Poder. E essa é a segunda tentativa de gravar esse vídeo porque eu gravei logo que eu vi o episódio, só que eu esqueci de salvar o áudio. Ia ficar só com o áudio da câmerazinha do celular, que não era tão legal. O episódio já começa com os anãos, e o Durin III tá usando um ariete pra cavar mais fundo, pra quebrar as rochas. A câmera vai baixando e mostra veios de Mithril nas paredes de Casa Dûn. E aparece uma chama, que vai ser o Balrog bravo porque foi acordado, e não tem nada mais irritante que acordar com barulho de obra do vizinho. Os Durins, pais e filho, têm uma conversa legal, sentimental, interrompida pelo Balrog, que usa o seu chicote para amarrar o tornozelo do Durin III, que, pelo que a gente vai ver lá em O Senhor dos Anéis, parece ser o seu golpe preferido. Bom, esse Balrog ele tem asas esfumaçadas, o que sempre levanta aquela questão polêmica se Balrogs têm asa ou não, baseado nos contos originais do Tolkien. Mas isso fica para um vídeo que eu vou deixar aqui no final nas sugestões. Só que é muito legal ver a forma como eles fizeram essa criatura na série e ela em ação. Porém, vamos voltar e falar dos livros, porque na cronologia dos contos do Tolkien, esse Balrog só vai acordar 3.500 anos, mais ou menos, depois da Forja dos Anéis de Poder, lá na Terceira Era, no ano de 1980, que é por isso que chamam os anos 80 de a década perdida. E a série se passa na Segunda Era. Quando ele é desperto, ele derrota o Durin VI e o seu filho, o Nain. E é por isso que ele é chamado de A Ruína de Durin. Na série vai ser porque ele terminou com o Durin III, mas na verdade é porque ele quase acaba com essa linhagem tão importante dos anãos, que precisaram abandonar a Casa Dûn correndo. A partir daí esse local passa a ser chamado de Moria, o Abismo Escuro. O Durin III consegue finalmente tirar o anel do dedo e se atira com seu machado em direção ao Balrog. E essa cena é muito legal. É meio suicida? Sim, mas é da hora. E voltamos a Rhûn, onde o estranho, que agora, depois do último episódio, já não é tão estranho assim, tá falando com aquele mago sombrio, que eu espero muito que não seja o Saruman. Ele até fala que ele é um dos 5 Istharis, então eu tenho esperança de que ele seja um dos magos azuis. Esse mago malvadão diz que o Manwë planejou esse encontro. O Manwë, que é o rei dos Valar e que convoca o conselho e decide mandar os 5 Istharis para aconselhar os povos da Terra-média na luta contra o Sauron. Só que isso na Terceira Era. Então quer dizer que é aquela teoria do Gandalf, de que o mago nunca se atrasa e nem chega adiantado, chega exatamente quando tem que chegar, nas primeiras falas pro Frodo, tá errado, porque aqui ele se adiantou uns bons anos, milênios, na verdade. O Mago do Mal manda o cara de caveira libertar os hobbits e afirma que esses nômades eram os reis de outrora. Ele acaba matando um e o outro foge. Depois ele usa a força, já que ele é do Darkseid, e faz as pedras caírem nas tocas das hobbits. Só que o Gandalf Skywalker consegue controlar e termina tudo bem. Durante isso ele enxerga aquelas estrelas que ele via nos seus sonhos, então quer dizer que realmente, naquele momento ele tinha que estar ali. Voltamos a Númenor e o Pharazôn convoca um conselho com os fiéis no meio da noite, para afirmar que a Miriel tinha tramas com Sauron. E como é que ele comprova isso? Um pedaço de papel. E foi aí que surgiram as fake news. E aí os fiéis passam a ser caçados tipo bruxas na Inquisição, e o Elendil, com a ajuda da sua filha, acaba fugindo. Antes ele vai até a rainha Miriel para ela partir junto, mas ela se recusa. E aí ele menciona que vai encontrar o seu filho, o Anarion, que até agora não tinha sido revelado. É a primeira vez na série que eles falam o nome do Anarion, que é um personagem tão importante em O Senhor dos Anéis. Tanto é que ele é uma das estátuas que está ao lado do Isildur, lá na Terra-média. Ela entende que o Elendil é quem vai governar esse povo lá adiante, e dá para ele a Narsil, a espada que depois vai cortar o dedo do Sauron, e ele diz que ela é a Chama Branca. Ele acaba tirando ela da bainha exatamente do mesmo jeito que o Aragorn quando recebe a Andúril, a Chama do Oeste, feita com os fragmentos da Narsil. Enquanto isso, em Eregion, os orcs assolaram tudo. A Galadriel tá fugindo com um bando de elfas e acaba se entregando ao Adar para que poupem a vida das amigas. Mas já voltamos aí. O Anatar tá torturando Celebrimbor e ele realmente empala ele, como é dito nos livros. Basta saber se ele vai ser usado como um estandarte macabro no ataque a Lindon. Durante essa conversa eles mencionam a queda de Gondolin, um reino élfico que era escondido e foi descoberto pelo Morgoth, porque um elfo se sentiu traído por uma elfa e foi lá e denunciou onde ficava. Fica ali, ó. Mas isso é uma longa história para outro vídeo.
O fato é que o Celebrimbor estava na queda dos 3 grandes reinos élficos. Então, apesar de ser talentoso, ele é azarado. Ele estava em Gondolin quando essa caiu, ele estava em Nargothrond e depois em Eregion. E aí acontece uma fala muito interessante quando ele fala que o Sauron é apenas uma sombra do Morgoth. Ou seja, ele está diminuindo o Sauron em relação ao verdadeiro Lorde das Trevas, que era muito mais poderoso. E fala que nessa ambição dele, apenas um anel vai ser necessário para sua ruína. Só que nos livros eles só vão descobrir essa traição do Anatar quando ele já forjou um anel e põe ele no dedo. Só que na série ele nem foi forjado ainda. Os orcs chegam na sala e aí corta para Pelargir, o porto. Lá o Isildur tá amiguinho do Theo e botou chifre em um humano sem relevância. O Kemen, aquele playboy do beach tennis, chega de Númenor dando ordem. E briga com o Isildur e na sequência pede como tributo madeira. E diz que não tá nem aí pras árvores, o que vai gerar provavelmente uma grande briga com os Ents. O Adar encontra Galadriel e ele tá utilizando o anel dela. E com isso ele tá com uma skin elfo de novo. Ele fala que tinha outro nome, mas que ele se importa mais com esse que ele conquistou, o pai dos orcs. Nesse momento eles entram num acordo para derrotar o Sauron. Ele diz que se ele for derrotado vai pegar os seus orcs, vai pra Mordor e não vai mais ter treta. Eu só não entendo como é que uma coroa e um anel teriam tanto poder para derrotar um Maia. Mas não importa, porque em seguida ele é traído pelos seus amados orcs e a Galadriel fica duelando com um Sauron espadachim. Antes dessa luta, eles perguntam ao Sauron quais as suas próximas atitudes, o que eles têm que fazer em seguida. Só que o Sauron não é chamado de Sauron pelos seus servos. O Aragorn deixa isso claro em O Senhor dos Anéis. O único que se refere ao seu líder por esse nome é o Boca de Sauron, mas porque ele é engraçado, então ele pode. E essa luta com a Galadriel tem umas partes bem chatas. Entre elas, o Sauron mudando de forma fora das câmeras, Galadriel sendo ferida por uma lâmina exatamente no ombro que o Frodo foi ferido, e depois ela cai do 58º andar e fica de boa. Nessa batalha o Sauron consegue resgatar os 9 anéis e vai depois distribuir aos homens, aos reis deles, que vão ser os Nazgûl. Nisso os anãos chegam em Eregion e salvam os líderes que estavam sendo pegos como cativos, o Arondir, o Gil-galad e o Elrond. Esses elfos que depois acham o corpo da Galadriel caída e com uma ferida bem semelhante àquela do Frodo. E eles estão com medo que ela vá para o Reino das Sombras, tal qual o Hobbit estava indo. Só que tem uma questão aí. O reino espectral ele existe entre o mundo dos vivos e dos mortos. E a Galadriel é uma imortal, uma elfa, então ela não tem como habitar esse mundo invisível. De qualquer maneira, o Elrond e o Gil-galad usam os anéis e assim ele salva sua amiga, a Fer, futura sogra. As hobbits são mostradas novamente e dão tchau pro Grand Elf. O Isildur entra de volta no navio que vai navegar para Númenor e a Miriel aparece algemada. E talvez seja a partir desse julgamento que ela vai concordar em casar com Pharazôn, se isso acontecer como nos livros, os quais não especificam exatamente por que ela casou com o primo, mas talvez ela faça isso para evitar mais derramamento de sangue e legitimar o governo dele. E se tiver a terceira temporada, é nela que o Elendil vai fazer essa revolta dos fiéis. O Sauron aparece com o martelo de Fëanor e talvez ele vá utilizar ele para forjar um anel. Bom, o Grand Elf acha o seu cajado e volta para casa do Bombadil, que é no lugar errado do mapa nessa altura do campeonato, mas vamos lá. O importante é que aparece um bulho de ouriço, quero, e eu fiquei chateado que a esposa do Bombadil, a Fruta Douro, não aparece. Embora eles tenham ouvido a voz dela alguns episódios atrás e eles cantem na música juntos sobre a Filha do Rio. Isso depois que esse mago já se proclamou como Gandalf, pois ele vai ser chamado assim. Ele entendeu. A questão é que quem chama ele de Gandalf são os homens de Arnor. Só que Arnor é um reino fundado pelo Elendil quando ele vem com os fiéis de Númenor. Acontece que o reino de Arnor ainda não foi fundado e os fiéis ainda nem fugiram de lá. O Durin IV pergunta em Khazad-dûm pro Narvi se o Elrond tá bem. E ele diz que sim, ele conseguiu fugir com alguns poucos sobreviventes pro norte. E ele informa que os outros anãos estão cobrando o trono e as altas contas que eles pagaram ao Durin III. E nisso aparecem os 7 anéis dos anãos, então provavelmente, na próxima temporada, se ela existir,
eles vão doar esses anéis aos outros reinos dos anãos como pagamento, para quitar essa dívida. E a Galadriel acorda num vale paradisíaco, que vai ser onde eles vão fundar Valfenda, ou Rivendell, ou Imladris, como queiram. Bom, o Elrond põe o dedo no anel dela, uma cena de noivado, que me lembra daquela cena ridícula do beijo dos dois. Eles conversam sobre qual a melhor alternativa, se é atacar ou defender. O Gil-galad levanta a espada e os elfos vibram, mas eu não entendi qual foi a decisão final. Só que o que eles falam sobre o Sauron estar avançando sobre Eriador realmente acontece. Nos livros, o Elrond é encurralado em Valfenda, junto com o marido da Galadriel, o Celeborn, enquanto o Gil-galad e o Círdan resistem nos Portos Cinzentos, em Lindon. Aliás, o Círdan nem foi mostrado novamente, o que é uma pena, porque ele estava muito legal na série. Só que os Númenóreanos surgem e salvam os elfos. Depois, mais tarde, esses mesmos homens acabam levando Sauron para Númenor como cativo, e é lá, de dentro do sistema, que ele vai corromper todo mundo. E daí vai derivar a queda de Númenor. Mas isso vai ficar para a próxima temporada, se ela existir. E tá, o que eu achei dessa segunda temporada, embora eu já possa dizer que ela é bem melhor do que a primeira, fica para outro vídeo. O último episódio ele quase foi grandioso, embora a Galadriel caindo daquela altura e umas outras coisinhas sejam difíceis de aceitar. Eu vou tentar gravar um vídeo dando opiniões em breve, mas até lá vou deixar dois nas sugestões, um sobre se os Balrogs têm ou não têm asas, um assunto muito importante, e outro sobre a queda de Númenor. No mais, muito obrigado por assistir, até mais.